Aleluia, Senhor. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair, papai, não deixa não. Segura minha mão, papai, não deixa não. Segura minha mão. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é ilusão. Tenho medo de cair, papai, não deixa não. Segura minha mão, papai, não deixa não. Segura minha mão. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair, papai, não deixa não. Segura minha mão, papai, não deixa não. Segura minha mão. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é ilusão. Tenho medo de cair, papai, não deixa não. Segura minha mão, papai, não deixa não. Segura minha mão, meu papai, não deixa não. Segura minha mão, meu papai, não deixa não. Segura minha mão. Quem sabe você está aí com medo de cair, né? Seja em que área for da vida, ou até mesmo se afastar da presença do Senhor, por tantas coisas que tem ouvido e visto, e muitas são negativas. Mas a palavra de Deus, ela traz força e ousadia para mim, para você. Ela traz poder, ela traz sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, e ela nos revela o poder de Deus. Amém? E pelo poder de Deus, nós somos sustentados através da sua mão, pela sua palavra e seu poder e o poder do Espírito Santo. Em Isaías 59, desculpa, irmãos. Meus amados amigos que estão aí no canal, Promessa de Deus, e no grupo Deus é Bom e Fiel, e também no Instagram, deixa o joinha, compartilha a palavra do Senhor e receba através deste louvor a presença de Deus. E se você está com medo em alguma área, segura a mão do Senhor. Ou se você não tem força para segurar, diga para ele: Senhor, segura minha mão. Papai, não deixa não. Segura minha mão. Papai, não deixa não. Segura minha mão. Ele vai segurar a tua mão. Se você pedir, Isaías 55:6 diz, né? Buscar e acha, invoca, ele está perto para ajudar. Isaías 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, tapado, que não possa te ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, está estendida diariamente, eternamente estendida, para que não possa te alcançar, te salvar, te ajudar, te socorrer. Nem o seu ouvido, como eu disse, agravado, tapado, para não te ouvir, não ouvir você. Ele ouve você falar, amém? E ele é o nosso Redentor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa, nos alcançar, nos salvar, nem os seus ouvidos agravados, que não possa nos sustentar. Mas tem algo que impede a mão de Deus de chegar, né? Tem algo na nossa vida, muitas vezes, que impede a mão de Deus de chegar, que impede a mão de Deus trabalhar, que impede a mão de Deus transformar, que impede a mão de Deus de fazer a obra, de completar a obra que Ele começou na minha e na tua vida.
E o que é isso, irmã Salete? Mas, no versículo 2 diz isso. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Divide. A mão de Deus está aqui. Você está aqui. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, ó, não deixa a mão de Deus chegar. Amém? Mas as vossas iniquidades fazem que divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é sério, é gravíssimo. Né? As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. As nossas iniquidades, ela divide, ela não tem como deixar Deus chegar, nos alcançar e completar a obra, né? Não traz divisão entre nós e Deus, as nossas iniquidades e os nossos pecados. Quais são os seus pecados, meus pecados? Que é pecado, irmã Salete? É tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Um exemplo, se você mente e você hoje está com Deus, se entregou a Deus, não minta mais, né? Se esforce para não mentir mais, para não enganar mais, para não trair mais. Tira a soberba, a vaidade, a arrogância do teu coração. Se você estava vivendo um vício, abandone, porque o Senhor, Ele nos liberta. Tudo que é pecado encobre o seu rosto de vós. Deus não pode te ver, não pode me ver, porque o pecado encobre você, tapa você e Deus não consegue te ver. Pela iniquidade Ele não consegue completar a obra. Pelos pecados o rosto é encoberto. O seu pecado esconde você de ter um relacionamento face a face com Deus, por meio da sua palavra, do poder do Espírito Santo e da oração. E os seus pecados, vossos pecados, encobre o seu rosto de vós. Ó, encobre. Deus está aqui, nós estamos aqui, e o nosso pecado, ó, encobre. Deus não consegue nem nos ver e ouvir corretamente, para que vos não ouça. Como que Deus vai nos ouvir, irmão? Deus não nos consegue chegar com a sua mão, Deus não consegue nos ver por causa do pecado. Porque aonde abundou o pecado, abunda a graça dele. Mas se você continua no pecado, mesmo conhecendo a palavra, ó, tem uma separação. A irmã estava preparando outra palavra aqui para trazer. E Deus começou a falar comigo através deste louvor. Jesus, segura a minha mão. E aí eu vim para a palavra e Deus fez eu lembrar de Isaías 59. Isaías 55, ele fala também conosco. Isaías 55, 6 diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto, porque ele se distancia também. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, ela distancia, você distancia Deus de você quando você está em pecado. Porque a palavra de Deus diz, arrependei e confessai os vossos pecados a Deus e uns aos outros, para quê? Para que Deus possa completar a obra, para que Deus possa chegar, para que Deus possa cumprir seu propósito. Porque sem isso, ele não vai conseguir. Porque encobre o seu rosto, tapa o seu rosto, ele não consegue lhe ver. E se ele não consegue lhe ver, ele não vai conseguir ouvir o que você está falando. Ele não consegue ouvir o que você está falando. Porque está encoberto. Mas Deus é tão maravilhoso que ele está ali na porta. Ali. Tem gente que acha que ele está na porta só daquele que está lá fora. Às vezes ele está na porta ali da igreja, do seu povo ali batendo e dizendo, né? Abandona, sai daí, não vai por esse caminho. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, eu estou com a mão estendida, eu consigo ouvir a tua voz. Mas para isso, nós temos que deixar as iniquidades, os pecados que nos separam de Deus
e encobre o nosso rosto e ele não consegue nos ver corretamente. Ah, mas Deus é poderoso, ele pode todas as coisas. Pode, mas a palavra está dizendo, mas as vossas iniquidades fazem divisão, divide você. Porque quando você está com Deus, a comunhão, e quando você está caído, quando você está fazendo ao contrário da palavra como conhecedor dela, você está trazendo divisão entre você e Deus. Não é só entre a igreja. Você traz divisão, você traz consequência sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o ministério que você está. E aí Deus não pode operar. Esse dia eu falava para alguém, eu dizia, Deus não tem, né? A gente não vê milagre, não vê cura muitas vezes porque a igreja está doente, porque há pecado, a divisão, o pecado, a iniquidade, ela nos cobre de Deus nos ver. Como você está me vendo aqui agora. Encobre. Os nossos pecados nos encobre o nosso rosto. De Deus nos vê. As nossas iniquidades traz divisão entre nós e o nosso Deus. Você tem que entender isso. Porque enquanto você não entender isso, você não vai mudar. Mesmo que você esteja dentro da igreja, você não vai mudar. Você vai continuar o mesmo. E a palavra de Deus diz que o velho homem, quando Cristo entra, o velho homem, ele se despide dele para se revestir do novo homem. E o novo homem é Cristo, é imitador de Cristo. É buscar a Cristo, é fazer a vontade de Cristo. Nós somos fracos e falhos. Somos. Eu passei uma situação agora, dia 4 de abril, e de lá para cá, Deus assim, ó, Deus me anestesiou, me paralisou, né? E me disse, fica quieta. E Deus ainda me trouxe uma palavra que Ele tem falado comigo há um tempo atrás. Há o tempo de falar, há o tempo de calar e há o tempo de agir. Há o tempo de falar, há o tempo de calar e há o tempo de agir. A irmã Salete que está falando com vocês. Mas o tempo de vocês com Deus é com vocês e Deus. Comigo e o Senhor. E o Senhor me paralisou. Ele me anestesiou. Porque doeu. Mas ao mesmo tempo ele veio e passou o bálsamo e disse assim, ó, fica quieta, te afasta. Ao tempo, né? Você vai ler Eclesiastes, você lê Eclesiastes 3, é conhecido da igreja. E deixa Deus falar contigo. Através deste louvor, dessa palavra, dessa ministração. Porque não sou eu, não, é Deus. Tem situações que eu passo que às vezes eu não entendo. E naquele dia Deus mandou eu orar de manhã cedo. E eu achei que a situação era até com meus filhos. E não era. Era comigo, era dentro da minha casa. E eu não entendi na hora. Mas que sirva de testemunho para você. Amém? Foi uma situação delicada, de agressão. Mas o Senhor veio e me anestesiou, paralisou. E disse para mim, fica quieta. Eu até não entendi na hora. Mas depois passa o tempo, o Espírito Santo continua ministrando, né? Porque como é que você vai testificar? Às vezes Deus fala para mim, às vezes eu não entendo na hora. Até eu fico revoltada como ser humano, mas depois Deus começa a ministrar e diz para mim, é testemunho para te contar, né? Mas é difícil, é? Misericórdia, Jesus. É difícil. Mas Deus diz, é testemunho para te contar. Porque eu estou na frente. Eu sou o teu general de guerra e eu luto por ti. A palavra de Deus diz que Deus é com os fiéis da terra. Desde 2019, que estourou a pandemia em 2020, março de 2020. Desde 2019 que Deus vem falando comigo desta maneira. E eu já passei de lá para cá muitas situações. E Deus só diz algo para mim no meu coração que Ele me botou assim como convicção desde 2019. E às vezes eu não entendo, mas o Senhor me paralisa. E diz para mim, fica quietinha aí. Aí depois Ele começa a trabalhar e falar. E desde 2019 Ele diz para mim, eu serei com os fiéis da terra, não importa o que acontecer. E Deus é. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a tua situação, né? Mas eu sei que Deus está aqui falando conosco. Ó, a irmã Salete não usa
outra bússola a não ser a palavra, né? De vez em quando ela não entende algumas coisas, como normal, né? Elias lá não entendeu certas coisas, fugiu, foi se esconder na caverna. E às vezes Deus me leva para algum cantinho assim, me diz, fica quietinha aí. Né? E ele envia seus servos com palavras dele, não de nós, que nós não temos nada, mas tudo que vem é dele. E ele diz para mim, tô aqui. Eu não tô vendo, mas ele tá aqui. Amém? Ele tá aí com você. Fique fiel. Deus abençoe a tua vida. E segura na mão dele e deixa ele te guiar. Né? Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada vida que está no grupo Deus é Bom e Fiel, no canal Promessa de Deus, cada alma, cada lar, cada família. Senhor amado, eu abençoo os que estão no Instagram e eu declaro a vitória sobre cada vida. Eu sei que o vídeo se estendeu, Pai. Eu vim aqui só para cantar um louvor e ler uma palavra, mas o Senhor é quem fala. Usa a minha boca como vaso, instrumento, sempre diante de Ti, Pai, para a Tua glória e para o bem da minha alma, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do amado Espírito Santo seja contigo como está comigo, no nome de Jesus. Amém? E vamos para a cozinha agora fazer o almoço no nome de Jesus.